comprovação, não existe a fé. Porque a fé é o firme fundamento. Né? Então, mas a gente tem muita evidência com várias áreas da ciência que embasam conteúdos bíblicos dentro da história, da geografia, enfim. Mas a gente tem essa convicção. Se não tivesse nada científico comprovando, eu ainda creio que Deus é o meu Senhor. Amém? Uma das primeiras correntes que nós tratamos é a nossa regra de fé, que é o criacionismo. Tá? A proposta bíblica de toda a criação, de todo o universo. O segundo é o evolucionismo, que nós vamos estar trabalhando com essa linha de pensamento também. E eu trago, para os irmãos terem bastante atenção, no seguinte detalhe. A gente vai tratar dessas questões do ponto de vista científico secular com um único objetivo. Apologético. Para a gente poder ter conteúdo para a defesa da nossa fé e também para o ataque a heresias, a seitas e tudo mais que aparecer. Então, com o conteúdo apologético, a gente tem como estar discutindo e não é quebrando pau, não. É com base, até mesmo científica, se for o caso, para refutar. Porque não tem como a gente refutar um conhecimento científico, você não tem como ir discutir com um médico sem você ter uma base bíblica e científica para você poder colocar algo na mente dele que deixa a pulga atrás da orelha, que aí o Espírito Santo trabalha, não sou eu. Mas eu posso deixar para ele alguma coisa que dê a ele margem para pensar. Então a apologética tem isso, e é por conta disso que a gente vai tratar de evolucionismo, de física, para que a gente tenha conteúdos que a gente possa fazer a defesa da nossa fé. Amém? O segundo é o evolucionismo. E o terceiro, a gente vai tratar um pouquinho da física também. Tá bom? A gente vai conversar a respeito da física, porque todos esses conceitos, eles vêm, tanto o evolucionismo como a física, eles têm ali alguma coisinha para eles quererem atacar o criacionismo. A proposta bíblica, e a gente vai tratar de teologia bíblica, então ela vai ficar para depois, porque depois que a gente der uma dissecada, tanto no evolucionismo como no conceito da física, aí a gente vai se apegar ao criacionismo, porque a gente vai tratar do que nos interessa realmente. Tá bom? O evolucionismo é uma proposta de Charles Darwin, que inicia a sua pretensa carreira acadêmica na Escócia, na Escola de Medicina de Edimburgo. Ele fica apenas 2 anos, de 1825 a 1827. Aí a primeira característica, para você ter uma noção de com quem que a gente está tratando, lançando uma teoria científica. Ele ficou 2 anos numa escola de medicina e ele não concluiu o curso. Perfeito? Ele não concluiu o curso, ele ficou 2 anos. E ele largou, em 1827. Em seguida, ele se matriculou no Christ College, em Cambridge, onde ficou de 1828 a 1831. 3 anos. Nesse colégio, ele foi se formar ministro evangélico, ministro cristão. Ele foi fazer um curso teológico para ser pastor, sem nenhuma fé, sem nenhum compromisso com o cristianismo. Ele ficou 3 anos e também não fechou o curso. Também não concluiu. Tá? E a partir daí ele embarcou nessa viagem da imaginação dele, do evolucionismo, e viajou para vários lugares, mas não há uma comprovação acadêmica de formação dele. Não existe. Eu fiz as pesquisas para poder embasar o que veio na minha mente, né? E ele, então, tentou se ordenar pastor sem o chamado, ficou lá 3 anos e saiu, e aí foi
foi viajar na maionese como viajou o resto da vida, né? A terceira corrente, a gente vai tratar da física, porque dentro da física a gente vai tratar da questão relacionada ao que alguns de nós já ouviram do Big Bang, né, que é a explosão cósmica que gerou todas as coisas e tal. Né? Proposta pelo físico belga Georges Lemaitre, em um artigo publicado em 1927, que discorre a respeito de como o universo pode ter se originado a partir da expansão de um único átomo, denominado ele como átomo primordial. E essa expansão levou à explosão cósmica que formou o universo. Bom, a primeira refutação, irmãos, tanto para a questão do evolucionismo, como para a questão da explosão cósmica, ela vai remeter qualquer estudioso se ele se aprofundar. Quando a gente vai tratar do evolucionismo, o evolucionismo vai dizer, tem duas correntes dentro do evolucionismo, uma que o ser humano ele evoluiu de amebas e etc, etc, etc. Uma outra corrente vai dizer que o ser humano evoluiu do macaco. Pronto. Na questão da evolução, houve uma evolução. Se houve uma evolução, essa evolução ela se iniciou com algo. Quem criou esse algo? A gente volta para o criacionismo. A explosão cósmica, ela se deu, alguma coisa explodiu. Quem criou essa coisa que explodiu? A gente volta para o criacionismo. A gente volta para o criacionismo. Então, as questões originárias do que a ciência vai tentar trazer, elas todas vão desaguar em alguém que criou todas as coisas. Para qualquer, não tem um cientista, não tem um físico, não tem ninguém que vai te explicar. Tá, tem lá o átomo denominado primordial. Quem criou esse átomo? Porque o que nunca se criou e que existe é o eu sou. O único. Que está antes do átomo, antes da origem, antes da espécie, antes de tudo. E a gente vai voltar para o criacionismo. Amém? As refutações a respeito dessas questões científicas, o primeiro ponto, quando a gente vai tratar do que se diz respeito a ser teoria. Teoria, ela não é algo definitivo. A teoria, ela pode sofrer ataques, ela pode ser melhorada, ela pode ser refutada, ela pode ser transformada. Ela é teoria. O que não se muda são leis. Quando você vai pegar, por exemplo, as leis de Newton, são leis, não tem mais como se refutar. Não tem como. Quando a gente chega em uma teoria, a gente vai entrar na questão da tese, da antítese e da síntese. Você lança uma tese com uma proposta qualquer. Essa tese ela vai ser lida, vai ser estudada, e alguém vai encontrar contrapontos e vai contrariar essa tese. Aí você tem uma antítese dessa tese. Posteriormente, alguém que vai estudar a tese e a antítese, ele vai encontrar convergências, divergências, e ele vai lançar algo mais profundo com todo o conteúdo, tanto da tese como da antítese. E aí ele tem uma síntese. Essa síntese, ela não, você não vai ter como se refutar. E aí você pode partir para uma lei. Enquanto você não tiver a síntese, você tem uma teoria que ela pode ser refutada. E quando você vai tratar da questão, por exemplo,
do que Darwin traz para a gente, do evolucionismo, você vai estar tratando de teoria. É apenas uma teoria. A sua teoria é uma, a minha é outra. A sua teoria é evolucionismo, a minha teoria, que é teoria para você, para mim é uma lei. O criacionismo, para mim, é uma lei. Mas não, aí pode caber essa discussão. A questão é que teoria, ela não é algo que já está fundamentado e sem poder se contrapor. Então é isso que é o estudo de Darwin, é uma teoria apenas. E dentro da teoria dele pode surgir mais 1 milhão de teorias. Tá bem? Ideias que contrariam síntese, vamos lá. Bom, origem de uma lei científica ou acadêmica. Exemplo, lei de Newton. Quem foi Newton? Newton foi. E aí é com formação acadêmica, irmãos. Aí é com formação acadêmica. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Seja bem-vinda. Newton, matemático, físico, astrônomo, teólogo, escritor e professor acadêmico. Aí o que ele vai tratar na área da física, e aí que a gente vai tratar da questão, por exemplo, da ação e reação, uma lei física, tá? Você está tratando com um acadêmico, um homem que estudou. E aí ele, mesmo que ele não tivesse a matemática, a física e a astronomia, ele tem aqui um conteúdo, ele é um teólogo, ele estudou a Bíblia. E, ele tá, e o que ele está propondo não é uma teoria, é a lei de Newton. Essa lei baseou toda a física. Tudo que Einstein bebeu foi lá do conhecimento de Newton. Tudo que Einstein bebeu. Bom, vamos lá. Antropologia, um vocábulo na sua origem grega, com antropos, que é homem, e logia, estudo. Antropologia, estudo do homem. De acordo com o que vimos até aqui, existem muitas teorias, mitos, estudos para determinar a origem de toda a criação e das criaturas. Na antropologia secular, várias correntes de pensamentos determinam essa ou aquela ideia a respeito da gênese de todas as coisas. Como vamos estudar a antropologia sobre o prisma bíblico, teremos de dar uma olhada nos pensamentos seculares sobre o assunto, no mínimo para termos visões e argumentos apologéticos a respeito do tema. A antropologia, sob o foco científico, traz a ideia materialista de que o homem é uma forma de energia sujeita à dissolução final. A antropologia científica também defende a ideia substancialista, onde o homem é um ser composto de 3 formas de energia: material, semimaterial e espiritual. Essa ciência reconhece a energia espiritual como eterna, reconhecendo assim a transcendência do ser humano. A definição etimológica do vocábulo homem na origem latina, homo, vem na origem da raiz semântica de humus, criada do pó da terra, que tem sintonia com o conceito criacionista. Tá? O humus também, ou homo, ele vai trazer também a conotação da humildade. Vem tudo da mesma raiz. Humildade, humus, pó da terra, tudo da mesma raiz semântica. Ok? Na origem bíblica, há uma distinção na formação de todas as coisas. Segundo o texto bíblico de Gênesis 1, 6 e 7, alguém está com Bíblia aí? É bom estudar com crente que está todo mundo com a sua Bíblia. Amém. Vamos lá. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Quem quiser. Escutando, minha mãe. Quem quiser abrir. A minha mãe chama aqui, ó. Aham. Amém.
Estou estudando. Gênesis 1, 6 e 7? Exato. Achou? Pode ler. Achou? Eu mesmo? Sim. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Continua? Era só o versículo 6 e 7. Já terminou por aí? E assim foi. Terminei. Amém. Bom, nesse primeiro texto bíblico que a gente leu, irmãos, nós temos aí a expressão criado. Essa expressão criado, lá no original, ela é o termo bara, né? Que quer dizer realmente criado, pela vontade expressa de Deus. Tudo foi criado pela vontade expressa de Deus. Expressa de Deus através da sua palavra. Tudo, toda a criação, ela foi criada pela vontade expressa de Deus na sua palavra. A distinção é no capítulo 2, versículos 7 e 8. Quem encontrar aí já pode ler capítulo 2, versículos 7 e 8, para a gente ver a distinção no processo criativo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Aqui, irmãos, a distinção no processo criativo, lá em Gênesis 1, 6 e 7, tudo foi bara, tudo foi criado por Deus. Na criação do homem, o vocábulo muda. Ele é Yazar, que é formado. Ele foi formado. Esse formado tem a conotação de dar forma. De dar forma. Qual a diferença? Que tudo que Deus criou foi expresso pela sua palavra, mas ao ser humano ele formou, ele deu forma pessoalmente. Ele não, quando Deus vai tratar do processo criativo, a gente vai ver aqui no capítulo 1, Deus falando, por exemplo, para a terra. Vamos lá, vamos dissecar. Capítulo 1. Deixa eu passar para os irmãos, para a gente deixar essa distinção bem clara. Versículo de número 11. Capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produza a terra, relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Quem criou, quem produziu as árvores foi a terra, com a ordem expressa de Deus. Mas quem produziu foi a terra. Quando Jesus fala ide pregar o evangelho, quem é que vai pregar? Sou eu. Sou eu. Quando Deus fala com Moisés, eu vi o choro do meu povo lá no Egito e eu me lembrei da minha promessa para Abraão, eu vou libertar ele. E aí Moisés fala assim, meu Deus, agora eu quero ver os egípcios. E aí Deus olha para Moisés e fala, mas quem vai é você.
Os irmãos entendem essa situação da vontade expressa de Deus e da nossa responsabilidade. A gente não ficar contando o que Deus vai fazer, o que é para a gente fazer. Ele deu para nós o equipamento necessário para a gente cumprir o que ele determinou. A gente trata dessa questão dizendo da nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. O que é a responsabilidade, irmãos? É um vocábulo que tem duas palavras embutidas. Responsabilidade, ela está tratando de resposta com habilidade. Como você espera que alguém tenha uma resposta hábil se você não capacitou a pessoa? O que é a responsabilidade? A responsabilidade é um motorista de uma carreta parar uma carreta numa rua, numa descida íngreme, travar, fechar a carreta e entrar para dentro de casa e ele esquecer a porta da carreta aberta. Aí uma criança de 10 anos tá pulando para lá e para cá e vai lá e mexe na porta, abriu. Ela entra, senta na carreta e solta o freio da carreta e a carreta desce. Essa criança vai ser responsabilizada? Não. Não. Mas o motorista vai. Porque ele tinha habilidade e ele deixou aberta. A responsabilidade é isso. Ela só pode ser cobrada de quem é capacitado. O crente, quando ele recebe o Espírito Santo, ele aceitou Jesus, ele já recebe o Espírito Santo. Há uma discussão aqui a respeito da questão de você aceitar Jesus e você já recebe o Espírito Santo. Você declarou Jesus como Salvador, a Bíblia declara isso. Você declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, evidente que essa declaração, ela não é uma declaração da boca para fora. E lá dentro só quem conhece é você e Deus. Quem sabe o que declarou, como declarou, por que declarou, é a pessoa e Deus. Eu não posso duvidar de ninguém que fala, não, eu aceito Jesus como meu Salvador. Porque você vai pegar um menino com 15, 16, 17 anos que vai para a igreja atrás da menina da igreja que ele gosta. E ele, por causa dessa menina, ele aceita Jesus. É evidente que ele está lá, a Bíblia também se cumpre. A fé vem pelo ouvir. Então ele está lá e Deus pode trabalhar na vida. Mas a confissão dele não foi uma confissão plena diante de Deus. É evidente que ele está lá dentro ouvindo, chega uma hora que o Espírito Santo vai tocar, porque só quem toca é o Espírito Santo, não é a gente. Mas a questão é dessa responsabilidade nossa, irmãos, ela vai ser cobrada. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Eu estava um tempo atrás, nós tivemos o aniversário da nossa igreja, e o pastor Luiz Bergamil, nosso presidente, pregou na igreja. Isso, irmão, já eu acho que vai para 2 anos. Ele falou uma frase lá que aonde eu vou eu falo, irmãos. Se tem uma coisa que Deus não vai aceitar nunca, é desculpa esfarrapada. Que a gente dá à torta e à direita, para tudo que é lado que a gente vai. Mas para Deus não. Ele não aceita. Você pode se desculpar, pode justificar o que você quiser. Mas lá ele vai estar só passando a caneta vermelha em cima. Isso aqui eu nem ouvi isso aí. Eu nem ouvi. Essa questão da responsabilidade, ela é necessária a gente ter esse conhecimento. E o que acontece, irmãos? O nosso conhecimento é algo que traz para nós mais responsabilidade. Vai trazer para nós mais responsabilidade. A Bíblia, ela é clara, ela é linda. Muitos de vós não querais ser mestres, porque de vós será requerido muito mais do que o irmãozinho que não sabe nem ler. É Bíblia, irmãos. E a gente lê essas coisas, eu acredito que uma das coisas mais fortes para a gente ter uma caminhada melhor com Deus
Não é conhecimento teológico, não é nada disso, não é, é o dom, não é nada disso, irmãos. É o princípio da sabedoria. O que mais vai nos conectar com Deus é o temor a Deus. O que mais vai fazer com que a gente ande ali, sabe, no fio da navalha, é o temor a Deus. Não tem outra coisa, eu acho que. Eu até desconheço alguma coisa que vai nos fazer andar mais em sintonia com Deus do que o temor a Deus. Por esses dias, teve um culto dos jovens da igreja, eles estavam comemorando 10 anos do ministério, eles chamam aqui da Jubra, que é MDT. Eles fazem o culto uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. MDT, é Mais de Ti, a busca deles. E aí chamaram o rapaz que começou esse trabalho há 10 anos atrás, que não está congregando na nossa igreja. E esse rapaz chegou lá, e ele é músico, tocou louvor e tal, ele tocou quase o culto todo. E aí, na hora de ministrar a palavra, ele tratou assim Jesus de você do início até o final da pregação. E aquilo, irmãos, eu sentado lá no fundo, porque o culto é deles, e aquilo, sabe, aquilo me... Por conta do contexto cultural da minha geração, porque o que acontece? Eu, até 16, 17 anos, era vô, vó, tio, tia, pai, mãe, era assim, senhor, não senhor, é bença pai, bença mãe, bença tio, bença tia, bença avó, bença avô. O vizinho da frente era, bom dia, o senhor tá bem? Era senhor pra lá, senhora pra cá. Eu fui criado nesse contexto. E aí eu vejo uma pessoa dizendo, eu tenho dificuldade, tem um louvor, deixa eu lembrar esse louvor, que eu gosto muito, eu gosto de cantar. E... Da sua? Oi? A casa é sua? Não, é uma outra, é um outro louvor, é aquele assim que diz assim, porque foi aonde, o cantor original, ele fala onde você pôs a mão. Me dá poder de filho. Não sei se os irmãos conhecem. Dá poder de filho. Isso, aí ele fala, tem um pedaço que ele fala assim, porque foi aonde você pôs a mão. Eu não consigo cantar, você pôs a mão. Eu mudo, eu falo aonde o Senhor pôs a mão. E aí eu vejo lá a pessoa ministrando para os jovens, Jesus, você é meu amigo, e só faltou, Jesus, você é o cara. E ficou aquilo, rapaz, sabe? Aquilo ficou por dentro de mim, assim, a semana toda. E quando foi no domingo, eu fui ministrar. E aí, irmãos? Falei, irmãos, como é que eu estava lá no inferno, Deus enfiou a mão lá dentro, né, sabe, em cima daquele monte de brasa pegando fogo, e me pegou com a mão, com o maior carinho, e me colocou sobre a rocha, e me limpou, e me perdoou, e me transformou. Mas que você o quê, rapaz? Ele é meu Senhor, é meu libertador, é meu Salvador. Você consegue conceber você entrar no fórum e chegar pro juiz e falar você? Aí, ó, Bini. Entende? Ô tiozinho. Exato. É essa a questão. Né? Por quê? Na minha conversão, sim, quando eu fui batizado no Espírito, eu coloquei uma imagem na minha cabeça. Sim. De eu chegando na presença de um rei. Então, eu tive esse entendimento de que eu não gosto de chegar de qualquer maneira. Não! Então, para mim chegar na presença de Deus, eu me vejo ajoelhando e reverenciando Ele. Sim. Não me vejo de outra maneira. Sem dúvida. Então, até eu estava no churrasco da minha família e estavam os filhos dos meus primos. Perfeito. E aí fez a do almoço, aquele monte de criançada ali de 6, 7 anos. Aí eu usei essa referência para eles. Eu comecei a falar de Deus para eles e falando assim, olha, vocês têm que entender uma coisa, que é a mesma aquela historinha do rei, a princesa e a rainha. A princesa é a filha do rei. Então vocês são as princesas. Ninguém pode chegar diante do pai, que é o rei, de qualquer maneira. Vocês têm que se ajoelhar e se reverenciar a ele. Perfeito. Porque ele é a autoridade maior do reinado.
Eu coloquei isso na cabeça deles para eles entenderem. Perfeito. Porque o mundo está querendo tirar essa imagem de Deus, né? Tira, e numa parte, irmãos, a nossa geração tem um pouco de culpa, porque eu tenho filho com 40 anos. É benção, pai, sim senhor, não senhor. Não tem esse negócio. Dentro da minha casa o rei não é meu, eu sou o rei. Eu falei, tá, no sábado mesmo, eu preguei para eles lá, falei sobre esse assunto da reverência com o nome do Senhor, né? E falei, olha, toda menina e todo pai sabe disso. Você tem uma filha, meu amigo, ela é a sua princesa. Qualquer filha é a princesa do pai. E sabe o que acontece? Para essa menina, o pai é o rei. Até a hora que ela começa a ter influência do mundo. E aí eu falo para elas, você sabe, você precisa tomar muito cuidado, porque você é princesa do pai, enquanto o pai for seu rei. Na hora que você achar que o seu rei é um sapo, você deixa de ser princesa, você vira uma rã. Simples assim. Enquanto ele for o seu rei, você vai ser a princesa. Na hora que você achar que ele não é esse rei todo, você deixa de ser princesa também. Você é filha dele. Essa questão é séria. Né? Eles, trazendo a questão deles falar, não, mas Jesus é meu amigo e não sei o quê. Irmãos, o texto bíblico que fala quando Jesus fala assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigo. Quem está chamando de amigo é ele tem autoridade, liberdade e autonomia para fazer isso. Ele pode me chamar de amigo. Ele pode. E tem um outro detalhe, ele só me chama de amigo se eu for servo. Quem é que ele chama de amigo? Servo. Você sabe o que é servo? Servo é escravo. Servo não chega no dono da casa, no dono da plantação. E aí, cara, beleza? Escravo não tem essa liberdade com o seu senhor. Nenhum. Não existe. Bom, vamos voltar para o texto. São umas 5. Vamos esperar. Os irmãos querem fazer uma pausa para tomar uma água? Vocês que decidem. Pode ser? Pode ser? Então nós paramos, retomamos daqui 15 minutos, tá bom? É 1h05, 1h20 nós retomamos. Combinado? Tá, João. Amém. Combinado. Até daqui a pouco. Não, 1h05. Eu tô dando uma hora de... São 3h30. O horário são 3h30. 20:04. Tá. Então quando for 15 para as 4, a gente retorna, tá bom? Olha, tá Ok. bom. Combinado. Até mais.